Bom dia, gente. Gente, já vou me desculpando aqui, porque tem muita coisa para falar, muito pouco tempo, tá bom? Então, algumas coisas a gente vai correr bastante aqui. Deixa sua Bíblia aí engatilhada. Liga a tua Bíblia aí rapidinho. Vamos falar sobre súplica nessa manhã. Temos que suplicar a Deus para que o tempo pare, né? O texto dessa manhã encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 18. Claro que esse versículo está dentro de um contexto que a gente vai analisar em seguida, mas nós vamos estudar em cima deste versículo, onde Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está nesse contexto falando para se revestir da armadura de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O contexto aqui, talvez você não consiga ler, eu vou ler para você aqui. A partir do capítulo 4 dessa carta, Paulo começa a falar dos deveres e obrigações de todos aqueles que fazem parte da igreja. Ele fala logo em seguida ali no capítulo 4, no comecinho da unidade, fala de família, fala de viver no Espírito, e aí no versículo 10, então, ele vai, do capítulo 6, ele vai dizer, então, diante de tudo isso que vocês têm que fazer, a vida não é fácil, né? A vida cristã é muito difícil de viver, sacrificial. Então, a partir de agora, finalmente, diante de tudo isso, tomem, revistam-se da armadura de Deus. Por quê? Porque os nossos inimigos, eles são espirituais. Não é fácil. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E de que maneira nós vamos nos revestir da armadura de Deus? De toda a armadura de Deus. Em, ou pela, ou através da oração. É pela oração que nós tomamos esta armadura com a qual podemos enfrentar as forças inimigas. Então essa é uma realidade que a gente não pode menosprezar. Não podemos estar ignorantes quanto a isso. A vida cristã é vivida diante de uma realidade ou de uma esfera espiritual. E as hostes inimigas estão batalhando contra a igreja. E elas querem impedir o avanço do reino. E precisamos estar revestidos dessa armadura. E a maneira de se revestir dela o versículo 18 vai dizer: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica, e por todos os santos. Então, 4 elementos aí do que eu estou chamando, nós chamamos aí, outros já falaram sobre isso, de oração total. Pesquisando sobre isso, uma das mensagens do Augustus Nicodemos, eu vou citar bastante aqui, trechos dessa série de mensagens que ele fez, uma série de mensagens, 4 mensagens em cima deste versículo. E o que ele falou em mais de 3 horas, eu tenho 20 minutos para falar. Tá bom? Resumindo, ouvi outras mensagens também. E o legal é isso, né? A gente gosta de assistir gente boa, né? Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, ouvi uma outra do Jeremias Pereira. Então, bom é ouvir do pastor Paulo, porque ele pega tudo isso aí e condensa em 20 minutos. Primeiro, por que eu chamo de oração total? Olha aí, presta atenção aí na ênfase, né? Toda oração, orando em todo tempo, vigiando com toda perseverança e súplica aí por todos os santos. Então, o primeiro elemento responde o quê? O quê? Orar o quê? Com o quê? Toda a oração e súplica. Toda, aqui, não se refere à intensidade, mas sim às várias maneiras e tipos de oração. Nossa vida de oração não precisa ser monótona, repetitiva, fria, mecânica, formal. Não existe só uma maneira, uma forma de orar. E aqui atentando para o termo reza, tá bom? Acredito que você sabe o significado da palavra reza é repetição. Então, gente, oração é importantíssima. Maneira de falar, de comunicar com Deus. E toda oração, ela aponta para uma variedade de oração. Várias maneiras e tipos de oração.
Então imagina o pai, quando o filho chega até ele e vai contar uma notícia a respeito de uma alegria que ele está sentindo por algo que aconteceu. E ele pega e fala certas palavras. Conta daquela maneira. Outra hora ele já vem falar sobre uma tristeza muito grande, mas ele vai usar as mesmas palavras para falar daquela tristeza. Aí ele vem falar de uma dor que ele está sentindo. E o que ele vai fazer? Ele vai usar a mesma frase. Aí ele vem falar de uma expectativa ou de uma esperança que ele tem, mas ele vai usar a mesma frase, a mesma conversa, as mesmas palavras. O que esse pai vai pensar desse filho? Precisa de médico, né? Por quê? Sempre que ele quer falar comigo, seja qual for a situação, ele vai falar a mesma coisa. Claro que Jesus deixou um modelo, e observamos os elementos desse modelo, como, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Mas tem gente que quando vai orar só acha que existe o Pai Nosso. E para tudo que vai fazer, o Pai Nosso. Ou, tá bom? Sem crítica aqui, né? Outras orações prontas, né? Palavrinhas mágicas que alguns acham que se eu falar esse termo aqui, isso vai, né? Vai acontecer algo. Não. Toda oração aponta para essa maneira que não deve ser engessada, mecânica. Tá ok? O que Paulo não está dizendo aqui é que nós podemos inventar. É toda oração, então eu posso inventar uma forma aqui, ou posso orar de qualquer forma. Não. A Bíblia tem parâmetro. A Bíblia é o parâmetro, né? Então tem que estar de acordo com a palavra. Por exemplo, Deus não aceita vãs repetições. Impressionante como a gente lê a Bíblia, sabe disso, mas tem gente que diz crer na Bíblia e continua orando com vãs repetições. Deus não aceita oração aos mortos ou pelos mortos. Isso está claro na Bíblia. Deus não aceita que você ore para anjos ou por anjos. E assim por diante. Você vai observar na Bíblia, né? É o cardápio ali, né? O que você pode pedir, como você pode pedir. Tá bom? Tem que estar de acordo com a Bíblia. Isso faz parte do orando com toda oração e súplica. A oração, ela tem sempre uma estrutura básica. Você tem que entender. Ela é dirigida a Deus Pai, na mediação de Jesus e na dependência do Espírito. Então a Trindade aí envolvendo, né, esse momento de oração desta forma. Você dirige a sua oração ao Pai, né, na mediação de Jesus e na dependência do Espírito Santo. Ela pode ser aquela oração não preparada, sabe, aquela de emergência, aconteceu algo ali, naquele momento você se põe a orar, mas você não planejou aquilo. Foi algo que veio de emergência e você vai se colocar ali diante de Deus naquela hora para pedir, para rogar ao Senhor, para suplicar a Ele. Como ela pode também ser uma oração, aquela do seu devocional, do dia a dia, planejada. Eu lembro que nós aprendemos, e infelizmente eu deixei isso, mas acho que, né, é sempre bom a gente ser desafiado quando vai preparar uma mensagem, porque Deus fala assim, que tal você voltar com essa ideia? Alguns aqui mais antigos vão lembrar da famosa caixinha de oração. Né? Caixinha de oração, uma caixinha. Você tem algumas fichinhas, né? E ali, naquela caixinha, você dividia ela em orações, pedidos diários, pedidos semanais, pedidos mensais. Pedido diário, obviamente, é aquele pedido mais urgente, que você vai orar por ele todo dia. Aí você divide depois, segunda, terça, quarta, até domingo. São pedidos semanais. Então você vai orar por aquilo toda segunda. Vai orar por aquele outro pedido toda quinta. E tem outros pedidos, né, que você vai orar todo dia 2. Aí são os pedidos mensais. Todo dia 10 eu vou orar pelas crianças que passam fome na África. Entendeu? E organiza, né? E aí tem uma outra ala no final que você coloca lá agradecimentos, né? E você também coloca as respostas de oração para você ir, né? Organizado essa oração planejada, tá bom? Então
Agora que não tem tempo, os caras colaboram lá atrás. Aí voltou. Muito bem. Pode ser uma oração também em secreto. Jesus fala sobre isso. É muito importante esse tempo a sós, né? Mateus 6. Vai lá para o teu quarto, entra lá, fecha a tua porta, você e o Pai apenas. O que interessa na oração não é o que os homens irão pensar de mim ou de você, mas o que Deus que está no céu, aquele que está te ouvindo, sim, é para Ele a sua oração, você e Ele, tá bom? Então, essa oração é necessária no seu tempo devocional também. E tem a oração pública, né, que nós fazemos com a comunidade, na igreja, no pequeno grupo. Você vê isso acontecendo lá no livro de Atos, né, na situação do Pentecostes, quando chega o Espírito Santo, eles estavam numa casa reunidos orando, todos eles. Naquele evento onde Pedro e Tiago são presos, o que estava acontecendo lá? Né? Uma casa também estavam orando, tá bom? Pelos dois, orando ao mesmo tempo por Pedro e por Tiago. Um é morto, o outro é solto. Né? Você vê? E os dois orando, a igreja orando pelos dois, tá bom? Está ali reunido orando publicamente. Toda oração. Então, toda oração, o que significa? Tem o seu conteúdo. Nós vamos hoje ter a caminhada de oração, após aqui esse tempo. E aqueles que não forem na caminhada e puderem ficar, nós vamos colocar em prática um pouquinho dessa sigla aí, ACAS, tá bom? A estrutura da oração. Adoração, né? Ou seja, reconhecer quem Deus é, seus atributos, suas obras, dar todo o louvor. Quando você vai orar, começa com a adoração. Né? Ali, adorando a Deus, reconhecendo o seu caráter, não pedindo nada. Você vê em Atos 16, 25, Paulo e Silas na prisão, estão numa situação difícil ali, presos, mas o que eles estão fazendo? Adorando a Deus e cantando louvor. Confissão, 1 João 1,9, o que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Antes, né, de qualquer coisa, você reconhece o caráter de Deus, a bondade de Deus, reconhece que somente por Ele você tem essa possibilidade de chegar ali. Né? Mas, Senhor, eu quero agora confessar esse e esse e esse pecado. Né? Então, geralmente a gente é assim. Né? Alguém já disse que a gente, quando vai pedir, a gente pede no varejo e confessa no atacado. Né? Então, quando você vai pedir, você pede cada detalhe. Senhor, eu quero isso, desse jeito, dessa cor, daquele tamanho, tal dia, né, tal hora. E quando você vai confessar, Senhor, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não, Deus quer ouvir e você sabe o que você está fazendo, deixando de fazer, o que você fez errado, o que você precisa dizer para Deus. É momento de ajoelhar ali, ajoelhar é a maneira de dizer, né? Mas se derramar diante do Senhor e confessar os seus pecados. Preparar para que Ele possa, então, ouvir e restabelecer a comunicação contigo, e aí, então, você passar a pedir alguma coisa depois. Você vê que depois vem a ação de graças. Então, nós estamos adorando, nós estamos confessando, agora nós vamos agradecer. Agradecer por tudo que Deus tem sido e tem feito, tá bom? E aí, só depois, vai entrar as súplicas. E a súplica você pode dividir, né, em intercessão, tá bom? Quando você vai orar por outros, e aí a petição quando você vai orar por si, tá bom? Pedir para você mesmo, tá bom? E a súplica aí é um pedido de ajuda, pedido de socorro, é o que significa o termo suplicar, né? Ou socorro de alguém muito necessitado. O termo pedir, no texto de Mateus, pedir, batei, né? Buscar, e ali é uma expressão de súplica, alguém que está ali rogando, pedindo ajuda, pedindo socorro, por favor. Essa é a ideia de súplica, tá bom? E quando nós olhamos o texto de Filipenses capítulo 4, o que diz ali? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidos diante de Deus, né? Por meio, né, da oração e súplica, as vossas necessidades. Então, tudo aquilo que você precisa, que você anseia, deve ser colocado diante de Deus por meio da oração e da súplica. Outro tipo de súplica, né? Lamento, clamor, você pode, isso é lícito fazer diante do Senhor, lamento, né? Lamento é diferente de reclamação, porque no lamento eu me incluo. No lamento eu me incluo. Você vê ali, Neemias capítulo 1, versículo 4, quando ele vê a situação de Israel, os muros derribados e tudo mais, ele vai lamentar diante de Deus o que está acontecendo, ele se coloca na situação, né? E depois ele vai diante do rei e acha favor. Deus abre o coração daquele rei para não só permitir que Neemias vá, né,
a liderar aquela obra de reconstrução, mas também ajuda com todos os recursos necessários para isso. Isso acontece também na Escritura. A gente talvez não atenta muito, mas é uma espécie de questionamento quando você vai orar, respeitoso diante de Deus. Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso, Pai. Por que está acontecendo essas coisas? Você vê Abacuque, por exemplo, fazendo isso. Senhor, por que o Senhor está permitindo os sírios prevalecerem aqui sobre o nosso povo, sobre o teu povo, o povo que o Senhor ama, que o Senhor escolheu? Por que, Senhor, está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo isso? Você vê nos Salmos 74, né, que ele fala, por que os prosperam? 73, né? Por que os ímpios prosperam? Eles estão ali com saúde, tudo, tal. É um questionamento com respeito, mas não está entendendo o que está acontecendo, não está perguntando para Deus, não está murmurando para fora, não, mas está falando com quem? Com o Senhor. Isso é válido, sim, na oração, no conteúdo da oração. O segundo elemento ali, então, da oração total, responde a pergunta quando e onde. Orando, o que é toda a oração, e o quando e onde, orando em todo tempo no Espírito. Não vou tomar muito tempo com a questão de no Espírito, porque aqui é bem claro, no Espírito se refere àquele que ora debaixo do poder do Espírito, aquele que ora na dependência do Espírito, que ora dentro do que é lícito e válido a partir da Escritura. Né? E é oração de crente. Se a pessoa não é crente, não tem o Espírito, Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Deus escuta a oração que é feita no poder do Espírito. E só pode orar no poder do Espírito quem tem o Espírito. E quem tem o Espírito é quem é salvo. Tá bom? O incrédulo vai fazer aquela oração de arrependimento e aí o Espírito já está agindo naquele momento ali. Ok? Então, é em todo tempo no Espírito, por quê? Porque é debaixo da dependência, do poder, da autoridade e da autorização do Espírito Santo. E aí, então, em todo tempo, existem duas palavras no grego que falam de tempo. Uma é cronos, que é tempo no relógio, minuto, hora, dias, tá bom? E outra é kairos, que ela já se refere à ocasião, a momento, época. E é essa palavra que Paulo usa ali, orando em todo kairos, ou seja, orando em toda ocasião, aproveitando cada oportunidade, cada momento para viver em oração. Isso significa o quê? Primeiro, não importa a idade. Se você é salvo, se você tem o Espírito, a partir do momento que você se converte, né, que você tem o Espírito, você já pode orar. Você deve orar. Né? E orar em todo tempo. Ok? Não importa a idade. Adolescente, jovem, adulto, idoso, enfim. É salvo, é momento, é chamado, é ordenado a orar. E aí também em qualquer situação, orar na pobreza, com riqueza, saúde, doença. E você pode imaginar aí, ó, solidão, casado, solteiro, na vida e na morte. Quando nasce alguém, quando morre alguém, é tempo, é oportunidade, sempre, sempre, sempre para orar. Oração não é, apesar daí apontar para todo momento, mas oração não se limita a um momento. Oração é um estilo de vida. É orar sem cessar. O que significa isso? Né? Sempre aproveitando toda oportunidade, estando em conexão direta com Deus a todo momento. Não somente, olha só que interessante isso. Aliás, nesse contexto aqui de orar em qualquer situação, Paulo, quando escreve isso, ele estava onde? Estava preso. Paulo estava preso e ele escrevendo para orar em todo o tempo. Não somente pelas grandes decisões da vida, como por exemplo, eu vou me casar, então agora eu vou orar. Não, eu tenho aí, o vestibular está chegando, então agora é hora de orar. Não, eu perdi o emprego, preciso de emprego, vamos orar. Decisões importantes, um negócio que vai fechar aí um negócio. Então, uma cirurgia, fulano vai fazer cirurgia, agora temos que orar por ele, orar por ela. Não. Em toda a situação, seja ela grande decisão ou numa situação que pareça menor,
Mas, na verdade, olha que interessante, a gente costuma orar pelas grandes coisas. Mas, às vezes, isso disse o Augusto Nicodemos, as pequenas coisas é que irão determinar a nossa vida, né? O passo da nossa vida. São nas pequenas coisas. E aí a Escritura está dizendo, você deve orar em todo o tempo. Em todo o tempo. O que não é isso? O que não significa orar em todo o tempo? Não é, eu tenho que orar o tempo todo, né? Então eu tenho que fazer que nem aquele pessoal lá, que vai se retirar então para um lugar deserto, aí para um monte, algum lugar assim, e ali vou levar uma vida de oração, vou parar com tudo, vou pedir as contas no emprego, vou sair de casa, vou botar uma roupa, né, especial aí, tal, rapar a cabeça, seja lá o que for, né? E vou para o monte ficar ali só zen. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que significa orar em todo o tempo. Até porque é exatamente porque nós estamos no mundo que nós precisamos orar todo o tempo. O contexto é revistam-se da armadura de Deus. Por quê? Para resistir a quê? A ciladas, as hostes, as setas inflamadas do inimigo. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os potestades e principados. Tá bom? As forças do mal. Por isso é que eu tenho que estar vigiando e orando em todo o tempo, gente. Eu não vou para o monte, não, eu vou orar todo o tempo exatamente por quê? Porque eu estou no mundo, estou no dia a dia. Ali, despertou o relógio ali, tocou o relógio, começa ali já vigiando. Por quê? Satanás está ali. O inimigo quer te derrubar, quer te desanimar, quer mudar o teu pensamento em relação às verdades de Deus. Por isso tem que estar sempre pronto, orando em todo o tempo. O que também não é? Então orando em todo o tempo é suficiente só ficar orando. Não é dar prioridade negligenciando outros deveres cristãos. Não temos tempo de ler todos esses textos, mas Josué capítulo 7, Josué está ali, aquele pecado de Acã, ele está orando, está ali, lamentando, e Deus falou, opa, pode parar. Né? Ficar orando não, tem pecado aí, vai lá e vai agir. Pega quem cometeu esse mal e expulsa esse cara da congregação. Então não é hora de ficar aí orando não, vai resolver a parada, meu amigo, tá bom? Você tem coisa para fazer. A mesma coisa Jeremias capítulo 7, Jeremias está lamentando, está orando e Deus fala assim, Jeremias, chega, eu não quero que você ore mais por esse povo está em pecado, está me desobedecendo, eu não vou ouvir oração. Então tem hora, gente, né, que eu vou ficar orando, não, e é hora de agir. Você sabe o que fazer, você sabe o que não fazer, e depois não ficar orando não. Por quê? Porque é ação, é fazer, é dar um passo, né? Tiago capítulo 2, interessante, também nesse contexto, Tiago fala, você está vendo alguém ali passando fome? E aí você vai dizer, que Deus te abençoe, né, e tal. Abre esse texto lá. Estou vendo alguns assim, nossa, o que é isso, pastor? Nunca ouvi falar disso aí. Olha o que Tiago está dizendo aqui, nesse paralelo entre fé e obras. Ele vai falar dessa questão da oração como uma desculpa, né? Tiago capítulo 2. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? O cara está precisando de roupa, está precisando de comida, e você faz o que por ele? Vou orar por você. É bom, resolve ali, naquele momento. É isso que Deus quer de você? Não é só isso, tá bom? Não vai dar prioridade para a oração e negligenciar um dever que você tem do quê? De botar a mão no bolso e lá na sua despensa, dividir com ele o pão, a roupa. Vou orar por você. Tem gente que usa, e aí, muito interessante, né? Orar em todo o tempo significa fazer todas as coisas em oração. Oração não substitui boas obras. Não deve ser usada como uma desculpa ou uma muleta, né? Para deixar de evangelizar, de fazer o bem, testemunhar ou até de mudar de vida.
pensando que o simples orar, entendam aí dentro do contexto a questão do simples orar, tá bom? Pensando que isso, o simples orar, vai resolver todas as questões. Tem hora que é oração, mas com ação. Ação. O que não é também? Obviamente, se é orar em todo o tempo, então acaba com essa ideia de que tem um horário mais santo do que outro, mais apropriado do que outro. Não. É oração mesmo poderosa, é ali da meia-noite lá no monte. 6 da manhã, ajoelhado, né, olhando para Jerusalém. Não tem isso. Não tem local, postura, horário mais santo, menos santo. Claro que o devido respeito e dentro das suas características, né, da sua saúde, do seu corpo, das suas condições, você vai entender o que é melhor, o horário melhor, o tempo onde você vai poder adorar a Deus por meio, né, da oração, tá bom? Não existe um horário mais santo do que o outro. E outra coisa também, gente, orar em todo tempo lança fora esse negócio de corrente de oração. Já ouviu falar nisso? Já recebe pelo WhatsApp, né? Agora aqui a corrente de oração, passe para outro. Se você não passar, você vai quebrar a corrente. Já viu isso? Já quebrou muita corrente? Tem medo? Tá? Ou campanha de oração. Vamos orar 7 dias. Quer dizer, se parar no 6, acabou, Deus já era, porque não orou no 7. Ou, né, se deu alguma falha ali, é oração da hora tal a hora tal. Se não orar naquela hora, Deus não vai responder, ou alguma coisa vai dar errado, porque você quebrou a campanha. Não fez a campanha direito. Caiu nas quartas de final da campanha de oração. Né? Não tem isso, gente. Onde você olha, onde você vê isso na Bíblia? Campanha de oração na Bíblia. Corrente de oração na Bíblia. Quando achar, me procura. Aí eu, né, mando lá uma nota sem... Gente, achamos, né? Foi mal ali aquele dia. Não tem isso. Oração em todo tempo. Em todo tempo. Tá bom? Agora, o terceiro elemento responde a pergunta como. E ele fala de vigiar. Como? Como suplicar? Vigiando. Vigiando, com toda perseverança e súplica. Vigiando. A palavra vigiar significa ficar acordado, espantar o sono. É significado do termo. Ficar alerta como alguém encarregado de tomar conta de algo ou de outro alguém. Tá bom? Isso significa vigiar. E por que vigiar é necessário? 3 motivos. Primeiro, porque a oração é importante. Gente, a Bíblia está repleta de oração. Repleta de situações, histórias, onde Deus, a oração moveu o braço de Deus. Deus respondendo à oração de justos. Né? Sol parando, né? Por causa de oração. Exércitos sendo dizimados por conta da oração. E, enfim, milagres acontecendo por conta da oração. A oração não é mais uma peça da armadura. Percebe a importância dela? Porque diante de toda aquela armadura, né? Escudo, né? da fé, capacete da salvação, calçado do evangelho da paz, couraça da justiça, né? Tudo isso só vai funcionar, só vai realmente fazer sentido se tiver debaixo ou revestido pela oração. Sendo tomado, né, armando-se através da oração. Ela é a maneira com a qual nós nos revestimos de toda a armadura. Vigiar é necessário, sabe por quê? Por causa da nossa natureza carnal. Sempre sonolenta, preguiçosa, indisposta com as coisas de Deus. Gente, se você é igual a mim, você vai entender o que esse ponto está dizendo aí. Tá? Se você disser assim, eu vou orar quando sentir vontade. Sabe quando você vai orar? Difícil, hein? Nunca. Nesse contexto, Efésios 2 e Efésios 4, Paulo vai falar da nossa velha natureza, né? Que nós éramos assim. E no capítulo 4 ele vai dizer que nós ainda temos que continuar nos despindo do velho homem. Por quê? Se nós permitirmos, ele vai ressuscitando ali a cada dia. E esse velho homem, ele não quer orar. Ele é indisposto para as coisas de Deus.
Orar, por quê? Orar não é natural. Não é natural, é espiritual. Não é do ser humano. Orar não é voluntário. É impulsionado pelo Espírito. Não é espontâneo. É por isso que eu preciso vigiar. Porque se eu não vigiar, eu não vou orar. Não vou orar. Quando der tempo, puxa, olha só, corre. Ou então aquela oração, sabe? Aquela oração assim, eu tenho que orar. De novo cai naquele ponto mecânico, frio. Será que Deus está ouvindo? E finalmente eu tenho que vigiar, sabe por quê? Por causa dos ataques do diabo. O próprio contexto fala isso, né? Os nossos inimigos não são pessoas, mas principados e potestades que lançam seus dardos inflamados. O diabo, ele entra nesse processo. Primeiro ele quer evitar o crente de orar. Ele vai chegar na tua cabeça e falar assim, vai orar para quê? Olha a sua vida, cara. Olha quem tem sido você. Larga de ser hipócrita. Você acha que Deus vai te ouvir? Para que você vai orar? Aí ele fala assim, na tua cabeça, quando foi a última vez que Deus respondeu a tua oração? Você vai continuar orando? Para que você vai orar, cara? Deus não vai te responder, não. E ele vai tentar fazer com que você não ore, colocando coisa na tua cabeça. Mas já faz tanto tempo que você não ora, as coisas não estão andando? Deixa do jeito que está. Você acha que você é Elias? Você acha que você é Moisés? Você não é ninguém. Não precisa orar. Deus não vai ouvir. Aí você começa, não, eu vou orar. E aí quando você vai orar, já percebeu que o comecinho, quando a gente vai começar a orar, é difícil? Pegar no, engrenar. Sabe de uma coisa, gente? E eu concordo com Nicodemos nisso aí. O diabo não quer deixar a gente começar a orar. E quando a gente começa a orar, ele quer distrair nossa mente. Vem coisas na cabeça, pensamento de, aquela conta que eu tenho que pagar, aquela coisa que tem que acontecer. E aí você começa a distrair, e a novela vai começar, e o jogo não sei o quê. E aí você não engata na oração. Mas aí, pela misericórdia de Deus, você consegue. Aí sabe o que ele quer fazer depois? Ele quer lançar dúvida e desânimo. Sabe por quê? Ou porque tem demora nas respostas, ou porque a resposta é diferente daquilo que você esperava. Deus pode responder com sim, mas Deus também pode responder com não e com espera. E aí, quando isso acontece, especialmente um não e um espera, o diabo lança a dúvida. Tá vendo? Ó? Orou, já passou um dia, já passou 2, já passou um mês, já passou um ano, está orando pela salvação do teu marido, do teu pai, já faz uma década. Cadê Deus? E ele vai colocar a dúvida na tua cabeça, você parar de orar. Ou então, você não pediu isso? Deus está dando só isso. Ó. E aí, se Deus te ama, ele vai fazer isso com você. Por quê? Ele quer que você pare de orar. E a Bíblia diz, orando em todo tempo. E orando com toda vigilância, perseverando, com súplica. Algumas orientações, então, dicas aqui práticas para essa oração em todo tempo. Primeiro, cultivar um espírito de oração. O que é isso? É um coração conectado com Deus através da leitura da palavra, escutando bons sermões, participando da vida da igreja. Por exemplo, culto de oração toda quarta-feira aqui, 8 horas. Pequeno grupo, tem oração. E se não tem, começa a ter. Porque é importante. Oração é muito importante. Gente, é muito importante. E é uma vergonha quando a gente vai orar aqui e as pessoas aproveitam o momento da oração para ir levantar e tomar água, levantar e ir no banheiro, mexer no WhatsApp. Gente, Deus está vendo isso. A oração é talvez o momento mais importante da vida do crente. Então respeita esse momento. Vai orar? Agora é a hora então que ninguém está vendo para eu dar uma levantadinha. Agora é a hora que ninguém está vendo para eu tomar água. Agora é a hora que ninguém está vendo para eu mandar um recado que eu preciso mandar lá para o... Gente, que falta de respeito, que falta de consciência bíblica sobre a importância da oração. Separar uma ocasião também para jejum. Jejum é uma expressão, de dependência completa de Deus por meio da oração. Nada é mais importante do que essa conexão com Deus. O jejum vai dizer isso. Nem aquilo que é mais básico, ou seja, o alimento, é mais importante do que essa necessidade extrema que eu vou colocar diante de Deus. Vigiar todo o tempo para evitar perder esse espírito de oração. Eu tenho que ler com vocês esse texto, 1 Pedro, capítulo 3. O que o texto fala ali para os maridos?
1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Da mesma forma, maridos, vivei com elas, ou seja, as esposas, a vida do lar, com o entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Para quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. O que tem a ver a vida, marido e mulher, o marido honrar e tratar bem a mulher com oração? Tudo a ver. Porque se você não está tratando bem, não está honrando sua esposa, suas orações não serão atendidas, sejam impedidas. Está vendo como é sério esse negócio da vida conjugal? Talvez esse é o motivo pelo qual Deus não está ouvindo tua oração. O teu relacionamento em casa, né, está quebrado e naturalmente com Deus também estará. Aliás, se quebrou em casa é porque antes já estava quebrado com Deus. Porque se não está quebrado com Deus, não quebra em casa. E se quebra, conserta na hora. Porque Deus vai impulsionar para isso. E se não está vivendo essa vida, as orações estão interrompidas. Né? O mesmo contexto ali do capítulo 4, e o texto vai dizer, ou a ideia é que o meu comportamento influencia na minha vida de oração. Então, se você tem, olha o que quebra esse espírito de oração, pecado oculto. Se eu guardei no coração algum pecado, Deus não me ouvia. Deus não vai ser cúmplice. Ele não vai contigo. Se tem pecado, Deus não vai ouvir a sua oração. A menos que seja aquela oração de confissão, de arrependimento. Tá bom? Se ocupar demais com coisas desta vida, tipo, eu citei um aí, né? Mas eu acho que pouco importa Facebook, né? No Facebook não atrapalha, né, orar. WhatsApp não atrapalha orar, certo? Eu só citei aqui porque, né, tinha que colocar alguma coisa, né? Trabalho, por exemplo, não atrapalha em nada. A gente trabalha, chega em casa cansado, né, e vai dormir, né? Será que atrapalha? Se você pegasse o tempo que você fica no Facebook, quanto tempo de oração você teria por dia? Alguns dizem que eu não lembro qual foi o autor que disse que no dia do julgamento Deus vai usar o Facebook como prova contra, né? Ah, Senhor, não tinha tempo de orar. Falou aqui, ó, dia 8 de julho. Era um domingo, hein? Mas ó, 50 minutos no Facebook. De tarde, 3 horas à noite. Não tinha tempo de orar? Netflix, o cara assiste uma série, eu nunca assisti série, mas eu não sou contra quem assiste, mas o problema é o seguinte, quanto dura uma série? Quantas horas? Cada série, episódio, e aí vai chutando aí, sei lá quanto dá horas e horas, 9 horas, 10 horas. O cara assiste uma série às vezes em 3 dias, mas não parou meia hora nesses 3 dias para falar com Deus. Rir para não chorar, né, gente? Videogame, televisão, enfim. Tudo aquilo que vai quebrar esse espírito de oração. Tomar o propósito de orar em todas as ocasiões e situações, durante o dia, seja elas as situações grandes, de emergência, mais complexas, ou aquelas pequenas situações, elas também eu vou colocar diante de Deus em oração. Agora, olha que interessante isso. Se você tiver em alguma situação em que você não pode orar, provavelmente você não deveria estar naquela situação. Concorda? Se tiver alguma situação em que naquela situação você não pode orar, é porque provavelmente você não deveria estar naquela situação. Pensa comigo aí. Agora eu vou assistir na internet aqui um filme pornográfico. Mas antes eu quero fazer uma oração entregando a Deus esse momento. Agora eu deveria agora preencher aqui meu imposto, mas esse aqui eu vou omitir, vou sonegar isso aqui, mas antes eu vou colocar diante de Deus para que ninguém descubra. Brincadeira, né? Uma vez apareceu uma reportagem aí de um político evangélico, pego lá junto com mais 2 lá,
eles estavam orando a Deus pela propina que eles tinham recebido. Apareceu na reportagem. Como é que alguém tem coragem de fazer isso, gente? Deus está vendo isso aí. Agora a gente julga esses caras. E quantas propinas também a gente não tem recebido, né? Da carne, do diabo, e tem até agradecido a Deus por elas. Né? Muito cuidado com isso, gente. Oração é coisa séria. Separar um tempo diário, que a gente chama de devocional, apropriado para orar. Isso significa o quê? Um tempo com privacidade e com concentração, onde naquele momento nada nem ninguém vai tirar a tua atenção, a tua concentração. É você e Deus. Quando trabalhava, hora do almoço, almoçava correndo ali meia hora, a outra meia hora era o tempo que tinha ali durante o dia para entrar num quartinho lá da empresa, né, numa sala de estoque, e fazer esse tempo de oração. Ter esse tempo sozinho. Ninguém ia lá. Né? É um tempo que eu encontrava quando tinha o emprego na adolescência. Estou lembrando desse momento aqui. Depois de orar, manter-se vigilante. Manter-se vigilante. Olha esse texto, Abacuque 2:1. Tá aí, viu, gente? Pode procurar que tá. Tem aí na Bíblia. Abacuque tá aí. Abacuque vai dizer no capítulo 2, versículo 1: Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o quê? O que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa. Então Abacuque está dizendo, eu vou vigiar, eu fiz uma queixa e eu vou ficar alerta, aguardando na expectativa da resposta. A oração não termina no amém, sabia disso? A oração não termina no amém. Depois que você disse o amém, você tem que ficar vigiando na expectativa da resposta. Batendo, né? Confiando, esperando. E sabe qual é a vantagem de vigiar? É porque você fica naquela expectativa. Tem gente que ora por uma coisa, mas depois nem lembra pelo que orou mais. Não sabe mais nem o que pediu. Por quê? Porque simplesmente falou. Ou alguém pediu alguma coisa, mas não está ali aguardando. Uma vez, pessoal lá no sertão do Nordeste, estava uma seca muito grande. E conta-se esse caso que o pastor reuniu a congregação para um dia, que nem hoje, assim, em vez de caminhada, eles iam reunir o povo para sair, caminhando pelaquela região, orando, pedindo a Deus, eles iam pedir a Deus mandar chuva. Isso é muito comum. Mas sabe o interessante que aconteceu? A congregação apareceu naquele dia e só uma menina, adolescente, levou o quê? Um guarda-chuva. Só uma. Por quê? Ela entendeu isso aí. Expectativa. Eu vou orar por chuva e eu sei que Deus pode responder naquele momento. E Deus vai dar uma resposta. E eu vou confiando, vai vir a chuva. Por isso eu vou levar meu guarda-chuva. Impressionante. E por fim, o último elemento da oração total responde a pergunta quem? Por quem eu devo orar? Por todos os santos. E aí os santos aqui, irmãos, é óbvio, está falando dos cristãos, tá? Os irmãos, os salvos. É claro que quando nós olhamos para a Bíblia fala que nós devemos orar por todas as pessoas, inclusive por nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Jesus fala isso em Mateus 5. Orai pelos vossos inimigos, Romanos 12 fala, abençoe aqueles que vos perseguem, não amaldiçoe, abençoe. E isso está incluído o quê? A oração e o serviço. Orar pelas autoridades, nesse contexto aqui, a autoridade pagã. Os líderes instituídos, reis, governos. 1 Timóteo capítulo 2 fala isso, vocês devem interceder, orar por eles. Mas orar especialmente por quem? Pelos santos, pelos irmãos, tá bom? Paulo, em Colossenses 2, ele diz que ele estava orando pelos colossenses, gente que ele nem tinha visto, irmãos, e ele já orava pelos colossenses, ok? E o que envolve aqui os santos? Familiares, amigos, irmãos e, expressamente, aqueles que nos pedem oração. A pessoa chega para você, ora por mim, por isso e por isso e por isso.
Agora, aqui um detalhe. Eu coloquei em vermelho ali nessa frase, né? Pastor, ore por mim. Coloquei interrogação por quê? Por que você está pedindo para eu orar? Porque eu sou pastor? Será que você acredita que a oração do pastor é mais eficaz, ou mais espiritual, mais ungida, do que a oração de qualquer outro irmão que não seja pastor ou irmã? Cuidado com isso. Eu já dei bronca em alguns ambientes, onde vai, por exemplo, festa de aniversário. Está todos os irmãos lá. Quem vai orar pelo aniversariante? Pedir para o pastor orar pela vida do aniversariante. Aí você vai seja lá o que for, né? Sei lá, churrasco. Vai orar pelo churrasco, pela carne, pelo churrasco. Agora eu pedi, pastor, ora por nós. Aí, eu já vou saber. Vai me pedir para orar, quer ver? Não que eu não goste de orar. Mas, gente, o que está passando isso aí? Não, tem que ser o pastor. Tem que ser o pastor. Outro dia eu estava aqui, fui chamado aqui, uma pessoa, tudo bem, era visitante, a gente tem que explicar. A nenezinha não estava bem de saúde. Queria que o pastor viesse aqui orar pela minha filhinha. Eu fui, orei, mas depois eu expliquei para a irmã, inclusive aqui do Horto Júnior, não tem que ser o pastor. Você mesmo pode orar. Tá? E não tem que pôr a mão também. Então põe a mão aqui na nenê, senão não. Tá bom? Isso é um conceito errado. Né? E desculpe, mas até um conceito que vem muito da raiz do catolicismo. Né? Daquele superior que vai interceder. Se não for ele, não pode. Tem que ser ele para interceder pelos outros. Tá? O pastor é um santo como qualquer outro santo salvo por Jesus Cristo. Amém? Entenda isso. Não tem que ser o pastor. Abri um negócio novo, vou levar o pastor lá para orar na minha empresa. Cuidado com isso. O que você quer dizer com isso, cara? Tem que estar lá no salão para orar? Tem que ser o pastor? Outra coisa também, pastor, desculpa aí, mas às vezes sobra, né? A gente vai lembrando. Passa o bilhetinho aqui, pastor, ora por fulano de tal. Vários bilhetinhos que chegam. Tem que orar por fulano de tal que vai fazer uma cirurgia, fulano de tal que está doente, fulano de tal. Chega os bilhetinhos aqui. Né? A pergunta é, o que você está querendo com isso? O que você espera com isso quando você manda um bilhetinho? Né? Tem que orar aqui em cima no púlpito? Porque senão não vale? Se o pastor pegar o bilhetinho naquela hora ele orar ali sentado e ficar por isso, você vai ficar chateado porque não veio aqui em cima falar do pedido e orar em voz alta para todo mundo pelo seu pedido? Aquela oração aqui vale mais ou menos do que aquela ali? Cuidado com isso. Tá? Então, se você vier com um bilhetinho e a gente não orar aqui, não significa que foi menos prestigiado, menos valorizado, né? Ou que nem foi orado por isso. Tá bom? Só lembrando, esse versículo não pode deixar de ler. Quando é que foi que Deus resolveu devolver tudo para Jó? Olha o bilhetinho aí, ó. Quando é que foi que Deus resolveu devolver tudo para Jó? Jó 42, 10. Quando é que Deus livrou Jó e lhe deu em dobro tudo que ele possuía antes? Depois que ele fez o quê? E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, aqueles amigos da onça lá. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes. Interessante aqui, puxando agora. Aí, pastor, agora você vai gostar, hein? Estourou o tempo, mas você vai gostar dessa. Paulo termina no versículo 19 ali, essa ideia, dentro de orar por todos os santos, ele diz: quero que vocês orem também por mim. Especialmente entre todos os santos pelos quais nós devemos orar, encontram-se quem? Pastores, pregadores. Porque são particularmente estes alvo do diabo e do mundo. Agora é interessante, Paulo fala: orem por mim. Paulo estava preso. O que ele pede? Pede cura por alguma coisa? Pede dinheiro? Pede para ser solto? Não. Pelo que você tem que orar? Pelos seus líderes, pelos seus pastores. Claro, para Deus protegê-los das ciladas do mundo, do diabo. Mas especialmente ele pede o quê?
ousadia para falar, anunciar a palavra do Senhor e com fidelidade pregar as Escrituras. E nós carecemos dessas orações. Claro, pela nossa família, esposa, filhos, saúde, né? Mas especialmente para Deus nos dar ousadia para pregar a palavra e continuar sendo fiel a ela. Fiel, pregar somente a palavra.